Tudo posso para vocês de todo o Brasil. Vamos de entrevista bacana, interessante, garanto para vocês. Então fiquem ligadinho aqui. Segundo dados divulgados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2015, o número de idosos que acessam a internet mais do que dobrou, isso em 5 anos. E esses idosos, eles utilizam essa rede mundial de comunicação para entretenimento, para se conectar com outras pessoas, para buscar informações, inclusive sobre como viver de forma mais plena essa fase da vida. Para os mais jovens, que tal ter pessoas com mais experiência para trocar ideias? Hoje a gente recebe aqui a blogueira Marisa Batista para falar um pouquinho mais sobre a união da tecnologia com o conhecimento. Dona Marisa, boa tarde. Posso chamar de vovó Marisa? Pode. A vovó de quantos netos? Sou vovó de 7. 7 netinhos, né? 7. Como a tecnologia chegou na vida da senhora? Como virou blogueira? Então, virei blogueira agora, muito recentemente, né? A convite da Márcia, que é da Senior Concierge, né? Onde o blog, inclusive, está lá, né? Isso, o blog está lá. E eu já usava a internet para outras funções, né? Fui professora a vida inteira, então usava, mas o meu referencial maior, assim, em termos de informação, eram os livros, né? Sim. Na época, fui professora durante mais de 50 anos. Mas na época que a Márcia me convidou, eu já tinha doado toda a minha biblioteca, porque eu já tinha parado de trabalhar como professora. E aí, quando ela me convidou, eu disse, mas como escrever sobre esse assunto, né? Já não tenho mais os meus livros. E ela disse assim, mas tem a internet. Então, para mim, foi assim, reviver a internet sob um outro olhar, né? Então, eu comecei a escrever e usei muito a internet para informação, para me atualizar. Hoje, qual que é o conteúdo que a senhora mais escreve? O que eu escrevo atualmente é sobre terceira idade. Terceira idade. Terceira idade. Tem muita experiência para contar? Bom, eu sou desta idade, né? Então, eu tenho a minha experiência pessoal e tem essas coisas que eu tenho buscado para conhecer, para ver. Tem essas duas faces da velhice, a velhice saudável, a velhice não saudável. Mas, a princípio, neste momento, eu tenho escrito mais sobre a velhice saudável, né? Como é que ela se desenvolve, o que acontece. O que fazer, seria isso. O que fazer e talvez o que não fazer também, né? Um pouco por aí. E também eu acho que é para dar um pouco de ênfase, né? Porque, normalmente, quando você vê a palavra velhice, principalmente, a terceira idade, inclusive, foi um termo que foi criado para dissolver um pouco esse sentido negativo, velhice, né? É pesado, da né? Para muita gente, né? É verdade. Então, quando você, por exemplo, você escreve velho, uma vez eu escrevi num dos textos, né, velho, pus a palavra velho, e meu marido é o primeiro leitor dos meus textos. É o teu né? crítico. Então ele diz assim, como você escreveu aqui velho? Não, velho não, tem que trocar, põe idoso, põe terceira idade, põe qualquer coisa, mas não usa essa palavra velho, porque ela tem uma conotação muito negativa, né? Velho tem uma conotação muito negativa. E tem essa coisa desse preconceito contra a terceira idade, contra o velho, contra o envelhecimento, né? Existe isso na nossa sociedade. Então, eu acho que é um pouco para a gente mudar essa perspectiva e ver que podem existir diferentes formas de viver. As pessoas se assustam, pelo menos assim, ficam surpresas quando falam, né? Quando apresentam a senhora como blogueira. Olha, até os familiares. Até os familiares. Até os familiares. Porque, assim, todo mundo conhece a minha história de vida, pelo menos os mais próximos, né? E aí, então, principalmente, o primeiro texto que eu escrevi e que muitas pessoas tomaram conhecimento, pessoas próximas de mim, né? E me telefonaram, assim, assustadas. Nossa, agora você é blogueira, né? Então, tem essa coisa de... Ele dá um impacto. Eu acho que a pessoa que... Parece que é um mundo que não pertence. Exatamente. Mas a ideia que as pessoas têm seria justamente essa, isso, né? Exatamente. E quem que é o público que te lê hoje? Bom, basicamente são pessoas de terceira idade e também pessoas que, através do site, né? Do site da empresa, acessam e podem ver. Eu, de fato, tenho pessoas que me telefonaram que são da mesma idade que eu, tem outros que são um pouco mais novos e tem, inclusive, algumas pessoas adolescentes que de fato leram porque tiveram interesse. E leem, com certeza, para buscar experiência de vida, para buscar conhecimento,
até pessoas que acabam buscando essas informações para saber como lidar com o papai e como lidar com a mamãe. Seria exatamente, isso? Exatamente. Porque tem essa questão, né, e essa é uma questão, né, da relação do idoso com os familiares. E nesses familiares entram filhos, entram netos, né? Entram outros parentes não tão próximos. E essas pessoas... E hoje em dia a gente, como você viu, você mesmo já mencionou, o número de pessoas idosas é muito grande. E a tendência é que esta faixa de idade se sobreponha a todas as outras daqui a alguns anos, né? Então... Aliás, eu acabei vendo aqui a relação de número de idosos. Deixa eu abrir de novo aqui, ó. No próprio site, no Senior Concierge, a gente tem aqui que hoje nós somos em 204 milhões de habitantes no Brasil. A relação, né, o número de idosos, né, são dados até de 2015, mas atualmente são 22 milhões de idosos. O mesmo site apresenta que em 2020, ou seja, daqui apenas 4 anos, esse número vai saltar para 30 milhões de idosos. Indo mais longe ainda, nós vamos chegar em 2040 com 55 milhões de idosos. A demografia está, de fato, é uma pirâmide se transformando. A pirâmide está se invertendo, né? Exatamente. Já utilizei esse termo, inclusive, aqui em outras entrevistas, em outras colocações, né? Mas, na verdade, a gente tinha uma base completamente de jovens, né? O topo de idosos. Hoje, o desenho é completamente outro, né? diferente. E o Brasil precisa se preparar para essa realidade. Aliás, o Brasil está preparado para essa realidade? Palavra de experiente agora, vamos ver. Eu acho que muito pouco. Muito pouco. Porque agora mesmo eu acabei de dizer a respeito desse preconceito que existe, né? Quer dizer, esse é um problema social que está aí, mas existem inúmeros outros, né? Do ponto de vista, por exemplo, de legislação, até que o Brasil está bastante adiantado em termos daquilo que foi previsto. A gente está falando aí do Estatuto do Idoso, né? Exatamente. Ele é tão bonitinho, né, no papel. Ele é lindo, aí, mas na verdade, na realidade, todos os instrumentos que seriam necessários para que isso pudesse acontecer, muitos deles não foram pensados, né? Então acontece que a legislação fica uma legislação vazia, né? Porque ela está aí para proteger, mas nem sempre ela aí, protege. infelizmente, a gente entra mais uma vez naquela história, né, de que no Brasil existem leis que pegam e leis que não pegam. É isso. Leis que custam a pegar, que ficam patinando, né? E, lamentavelmente, o Estatuto do Idoso tem muito ainda realmente a acontecer, a provocar para ser uma lei efetiva, né? Uma lei realmente que é praticada. Porque, por exemplo, uma das coisas mais, vamos dizer, enfatizadas é a questão da saúde do idoso, né? Que seria uma coisa que deveria estar sendo prevista, que deveria ter sido pensado de que maneira aquilo que está escrito na lei, né, ele tem direito à saúde, quer dizer, na verdade isso é uma coisa muito relativa, né, porque a gente tem idosos em todas as classes sociais. Sim, de fato. E não são todas as classes sociais que são assistidas por alguns órgãos do governo que seriam necessárias para que isso pudesse acontecer. As pessoas te perguntam, interagem com a senhora? Interagem através do site. Tá. E quais são as dúvidas mais recorrentes que a senhora recebe? Bom, acontece que essas dúvidas, elas têm muita ligação com isso que eu acabei de falar, né? Porque eu já discuti um pouco essa questão da legislação versus realidade, né? Então, o que poderia ser feito, como isso poderia ser feito. E a gente sabe que daqui a alguns anos, por exemplo, uma das grandes contribuições, no caso do Brasil, é que existe essa aposentadoria, e a aposentadoria é uma das possibilidades de renda, né, do idoso que permite a ele ter um certo padrão de vida. Mas essa aposentadoria está ficando cada vez mais para trás do ponto de vista do valor, né? Que valor é esse que, ao invés de acompanhar a possibilidade de cumprir com as suas necessidades, ela deixa de fazer isso, né? Então, essa é uma questão muito séria, né? E depois existem também as questões dessas relações, né, com as outras pessoas. E uma outra coisa que a gente tem aqui, que nem na Europa, por exemplo, é uma coisa até não muito valorizada, é a possibilidade do idoso ter algum lazer com alguma vantagem. Então, por exemplo, a meia entrada a gente tem aqui, né? A questão de poder utilizar ônibus ou metrô gratuitamente, né? Isso em países mais adiantados que o nosso até não tem
contribuição com a velhice. Só uma curiosidade, né? a senhora falou que foi professora durante muito tempo. Qual que era a área que a senhora lecionava? 50 anos. Qual que era a área que a senhora lecionava? Bom, eu trabalhei desde o primeiro grau até nos últimos 20, 30 anos de vida, eu trabalhei como professora universitária. Tá. E aí eu trabalhava junto aos cursos de pedagogia e psicologia. Formando profissionais. Formando profissionais, exatamente. Trabalhando mais na área de pesquisa, metodologia da pesquisa, que era uma das disciplinas obrigatórias. Aliás, nesse quesito então, né? Trabalhando, formando profissionais. Hoje, os profissionais estão sendo formados até para lidar com os idosos? É uma questão bem séria, né? Porque você tem, por exemplo, alguns cursos em que isso está incluído, principalmente alguns cursos da área da saúde. Da saúde, sim. Né? Mas os outros cursos, por exemplo, na área de educação, que é uma área que eu conheço, né? É muito difícil você encontrar uma formação para que você trabalhe, por exemplo, com idosos que não saibam ler e escrever. Né? Então, essa é uma coisa que está um pouco relegada na nossa realidade. Né? E não pensando nisso, por exemplo, uma educação que possa permitir ao idoso que ele tenha essa vida mais ativa, que ele não se sinta alguém que já está fora do baralho, né? Uma carta fora do baralho. Essa questão é uma questão pouco trabalhada nos cursos hoje. Dona Marisa, eu confesso que eu não li nada do blog da senhora ainda, né? Vou fazer isso, né? Embora conheça já o Senior Concierge, vou entrar no blog para verificar. Mas a senhora tenta, de alguma forma, trabalhar também a autoestima do outro idoso? Sim, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, o primeiro texto que eu escrevi é sobre a velhice saudável. O que isso significa, como é que ela está sendo vista hoje em dia. Porque, exatamente para trabalhar essa questão da imagem que o velho tem, né? E que não é questão, digo assim, é uma questão de preconceito. Porque o próprio velho aceita essa realidade tal como ela está sendo proposta socialmente, né? Então, ele se sente mesmo alguém que já está ultrapassado, alguém que nem, na grande maioria, né, não tem vontade de prosseguir, de fazer, a não ser que seja uma coisa absolutamente necessária para a sobrevivência. Qual que é o medo do idoso hoje? Eu acho que o grande medo do idoso é como ele poderá sobreviver no nosso mundo de uma forma mais digna. Digna, exatamente. Essa palavra é perfeita, de uma forma digna. Existe um certo medo da solidão, de ficar sozinho? Existe o medo da solidão, existe o medo de não poder atender às suas necessidades básicas, né? Eu acho que esses são os dois grandes medos, né? Agora, quando a gente fala em qualidade de vida, se de repente, assim, um sopetão perguntar para a senhora o que eu faço para ter qualidade de vida, qual que é a resposta que a senhora dá? Bom, eu acho que principalmente, você ainda não chegou lá, mas eu acho que quando você chegar, a grande questão, eu acho que a coisa mais importante mesmo é essa questão do relacionamento, né? Porque eu acho que com o passar do tempo, o próprio idoso acaba se isolando do restante do mundo. Então, eu acho que esse movimento de continuar se aproximando, de continuar a manter amizades, né? De continuar a ter contatos, né? Com esses outros, as outras pessoas com quem já conviveu, isso eu acho que é muito importante. Aí, a senhora respondendo isso, me vem à mente um texto do Shakespeare, né, um trechinho que fala que não importa o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Seria preservar essas relações. Preservar essas relações. Porque são elas que te dão sustentação, né? A sustentação psicológica, digamos, né? E existe depois a sustentação material, né? Essa é uma outra grande questão também, né? Muito, muito grande. Bom, a senhora acompanhou certamente aí os últimos movimentos políticos, né? Tem acompanhado os movimentos políticos no nosso país. As pessoas chegam a te perguntar também sobre essa situação? Ou a senhora pensa em se posicionar em relação a isso de alguma forma no blog? Não, no blog não. Eu acho que eu ainda, nesse ponto, eu já estou velhinha. Porque quando eu era criança, havia um ditado assim, muito interessante, né? Ele dizia assim, olha, existe. Quando você está sentado numa mesa com outras pessoas, você não deve conversar nem sobre religião e nem sobre política. E às vezes nem sobre futebol. Sempre... a terceira coisa era o futebol, exatamente. Porque nem sempre isso sai a um bom proveito dessa conversa, né? Costuma haver algumas brigas, alguns incômodos
com esses assuntos, né? Dona Marisa, um prazer conversar com a senhora. Muito obrigado por ter vindo com a gente aqui. Muito obrigada por vocês me Compartilhar, escutarem. Compartilhar. Eu confesso para vocês que eu levaria horas e horas aqui conversando, né? Vou virar leitor da senhora agora, pode ter certeza disso. Só passando para vocês de todo o Brasil aqui o blog, então, ó, o site, né, seniorconcierge.com.br, tá aí na tela para vocês, né? E os textos, o blog da Dona Marisa estão lá dentro. Então, Foram quantos textos já até agora? o terceiro já saiu? Já foi, Márcia? Segundo, Já, terceiro, então terceiro só já? Terceiro. Perfeitamente. Vem mais por aí, com certeza, né? Bom, Você adaptou bem a tecnologia? Foi tranquilo? foi tranquilo, É. foi tranquilo. Eu já usava assim para corrigir textos quando era professora, né? Mas normalmente a minha fonte de pesquisa eram os livros. Por né? isso que quando ela me convidou, eu falei, não tenho mais os livros, o que eu vou fazer? Então eu reaprendi a fazer esse tipo de coisa, porque depois que eu parei de trabalhar, eu usava mais assim, receita, né, para jardinagem. Tá E aí eu certo. voltei a usar com um outro interesse, com outro foco, e que foi extremamente positivo. E muito agradecida a Muito vocês boa por me ouvirem. conversa, né? Pessoa alegre, de bem com a vida e jovem de espírito, que é o que Muito importa, obrigada. não é verdade? Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco tem brigadeiro de churros recheado. A Silmara Duran vai estar dominando aqui a nossa cozinha com esse sabor. A gente já volta.